Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos atender mais um pedido dos inscritos e vamos falar sobre as ações da Ferbasa, Companhia de Ferroligas da Bahia, que negocia na B3 com dois tickers, né? FESA 3 e FESA 4. Uma empresa cíclica que depende 100% da demanda do mercado, né? E também, obviamente, do preço da commodity. E ela também está exposta aí às oscilações do dólar, né? Ela sente diretamente, né, nas suas receitas os impactos aí, tanto positivo quanto negativo, né, do câmbio. As ações da Ferbasa que estão em lateralização já há algum tempo. Se pegarmos o gráfico de um ano, nós percebemos aí que do final de 2024 para o início de 2025, as ações chegaram a superar R$8. Só que nesse período, elas já estavam em lateralização, tá? Porque as ações elas foram desdobradas ali, né? Durante o período da pandemia, as ações subiram bastante, chegaram a ultrapassar os R$50. As ações sofreram desdobramentos, caíram ali para a casa ali dos R$15 em uma quirela, né? E depois disso, as ações caíram, né? E ficaram ali nos R$8, lateralizando por um tempo. Tem uma quirela dessas ações e peguei nessa faixa de R$6,40 em alguma coisa. Algumas cotinhas de Ferbasa. Hoje as ações elas encerram aí o último pregão cotadas acima dos R$7, tá? Então é uma empresa cíclica que você precisa acompanhar, né, os ciclos desse mercado de ferroligas, tá? De minério de ferro também. É um mercado muito dependente da China, que é o maior consumidor. Eles são muito utilizados, né, para a produção de aço inoxidável. Vamos dar uma olhada nos resultados do terceiro TRI da Ferbasa e dentro desse resultado nós vamos também entender como que está o comportamento, né, do preço da commodity e também da demanda para o setor, né, principalmente falando de China. Mas antes eu quero pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora para o que interessa, doido. Lembrando que o conteúdo deste vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Bom, primeiro vamos ver aqui as unidades de negócio da Ferbasa, né? Uma empresa localizada no estado da Bahia, tá? Ela tem a sua própria metalurgia, ela tem também ali um complexo eólico, ela também atua, né, no setor de geração de energia eólica, muito interessante. Ela tem ali 92 aerogeradores e é uma empresa que emprega muita gente, doido. Entre empregos diretos e indiretos, são cerca de 4.800 pessoas e ela atua em 18 municípios do estado da Bahia. Então estamos falando de uma empresa verticalizada que possui aí suas próprias jazidas, né? Possui também aí parques florestais, além, né, de um parque eólico, né, com cerca de 92 aerogeradores, né? É uma empresa de geração forte de receita, porém uma empresa cíclica, tá? Eu fiz um vídeo aí alguns meses atrás, né? Apesar desse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo aqui no canal não gerar muito clique, não dar muito engajamento, né? Mas eu fiz um vídeo há alguns meses atrás e eu falei o seguinte: foi logo ali que eu comecei a montar uma posição, eu nem continuei montando posição na verdade, não porque eu acho que a empresa é ruim e não tem possibilidade de valorização, tá? Mas porque eu acabei deixando um pouco de lado mesmo, tá? Mas eu falei o seguinte, que a Ferbasa, ela estaria, ou seja, a commodity ali, o minério de ferro, né, e tanto os seus derivados também, eles estariam ali tanto em termos de demanda, quanto também em termos de preço, né, bem próximo do final de ciclo. E apesar de não termos ainda visto uma virada, esse ciclo está próximo realmente do seu final, tá? Mas quando falamos em final de ciclo, não significa que amanhã já veremos uma virada, tá? O ciclo ele pode ainda se postergar por 1, 2, 3 ou mais anos ainda. Tanto que as ações de todas as mineradoras, né, estão em lateralização, né? Tanto as mineradoras de minério de ferro de fato, quanto aqui no caso da Ferbasa, né, que é a maior produtora de ferroligas da América Latina, a única
no Brasil, tá? Então ela se beneficia disso também, né, que ela monopolizou esse setor aí, né? É um setor monopolizado pela Ferbasa. Ela é a única produtora dessa commodity no Brasil e a maior na América Latina. E olhando aqui para a verticalização das operações da companhia, né, a gente vê aqui a produção de minério de cromo, né, a produção de cal virgem, a produção de biorredutor, a produção de quartzo, a geração de energia, né, é muito importante, além da metalurgia, né, as usinas de ferrocromo, né, a companhia conta com 8 fornos, ferrocromo AC, ferrocromo BC e ferro-silício cromo, né, o ferro-silício STD e PH e também 7 parques eólicos, né, uma potência instalada de 170,2 megawatts, né, e uma energia contratada 73,5 megawatts, né, médios aí. Então é uma companhia muito interessante, né, uma pagadora de dividendo e o mais importante, é uma empresa que tem um gerenciamento muito refinado, né, a Ferbasa. É uma empresa que ela controla muito bem as suas finanças, é uma empresa que possui mais caixa do que dívida, então é uma empresa que passa por ciclos, né? Ciclos difíceis, né? Momentos, né, de queda de mercado, de baixa demanda, ela passa muito bem, porque ela tem sempre muito caixa. E no desempenho operacional da companhia, a gente vê que a companhia cresceu 0,4% a sua produção de ferroligas, né? Porém, ela teve uma queda nas vendas de 18,5% por conta da demanda, né? O mercado está em baixa demanda. Na produção de energia, né, a companhia evolui na produção de energia, ela atinge aí 74,6 megawatts de energia produzida, né? E uma geração bruta contratada seguindo na mesma linha, tá? Nós vemos aqui o comportamento da geração de receita da companhia, que a gente percebe o seguinte, né, que a geração de receita ela vem caindo, né, desde o primeiro TRI de 2023, né? Pegando aí 2023, o primeiro TRI, para o terceiro TRI agora de 25, a geração de receita da companhia caiu de 690 milhões para 508 milhões de reais. Observem aí que a companhia reporta queda trimestral na geração de receita, né? No segundo TRI ela havia reportado 609 milhões e também queda anual, tá? Ela havia reportado no terceiro TRI de 24 569 milhões de reais e agora ela reporta 508,2 milhões de reais. Né? E também teve aí a variação cambial, tá? E se olharmos aqui a flutuação do câmbio, na comparação anual, a companhia sofreu, né? Porque no terceiro TRI de 24, o dólar estava R$ 5,51 e agora R$ 5,49. Praticamente aí um 0 a 0, mas ela sofreu mais aí, né, na comparação trimestral, porque no segundo TRI o dólar chegou a bater R$ 5,70. E como eu falei do dado mais positivo dessa empresa, né, que é o nível de alavancagem, né, o endividamento da companhia, percebam aí que a companhia ela possui, né, cerca de quase R$ 1 bilhão de reservas, né, reserva financeira aí de 974 milhões de reais, né, ou seja, é uma empresa, né, que tem muito caixa. Isso possibilita tanto novos investimentos como também a distribuição de dividendos, tá? A companhia, né, teve um resultado operacional de 299,3 milhões de reais, incluídas aí as variações de capital de giro, pagamento de juros e impostos, no valor de 230,2 milhões de reais, além, né, da realização de 188 milhões em CAPEX, tá? A companhia fechou o trimestre com uma receita financeira positiva, né, de 37 milhões de reais, despesas de 20 milhões de reais e variação cambial líquida de 7 milhões de reais, resultando aí, né, numa receita financeira de 23,8 milhões de reais, um saldo positivo. Olhando para o lucro e EBITDA ajustado, né, nós vemos aqui o seguinte, né, tudo em queda, né, mas como eu expliquei, né, a commodity ela atrapalha bastante, né, nesses momentos de queda. A companhia gera menos receita porque ela vende menos, né, independente do quanto ela produz, tá? Se a demanda está baixa, ela não vai conseguir vender mais. Então aquela geração de receita, né, no pico da commodity, aquela geração de lucro, aquele EBITDA, ele vai obviamente cair, tá? Então a gente compara aqui com o primeiro TRI de 2023 e a gente observa isso daqui, tá? Queda no EBITDA ajustado, queda na lucratividade e queda também na margem EBITDA, mas mesmo assim a companhia reporta um lucro líquido de 46 milhões de reais, tá? Agora vamos para o momento, né, da commodity, né?
olhando aqui o panorama de mercado, né, de aços brutos, né, e ferro silício, né, a gente vê aqui o comportamento da produção mundial e também a evolução do preço. E a gente nota que não mudou muita coisa com relação à produção, tá? Principalmente na China, né, que é quem dita aí as regras no mercado praticamente por ser o maior consumidor, tá? Então a gente vê aqui ainda em lateralização, né, inclusive com uma queda de 5,6% na comparação trimestral. E quando a gente olha para o preço, né, a gente vê o seguinte: desde março de 2022, né, quando foi o pico ali, caiu bastante até 2023, né, o início de 2023, e de lá para cá lateralizou o preço da commodity. Então, isso aqui explica o desempenho, né, das operações e das finanças da companhia, né, geração de receita, né, o desempenho também do fluxo de vendas, né, e também, né, o desempenho, obviamente, das ações que acompanha essa evolução, tá? Se o mercado está em forte demanda, o preço da commodity com certeza estará em alta, né? E quando isso acontece, a empresa gera mais receita, as projeções de fluxo de caixa futuro, elas aumentam e carregam as ações, né? O mercado reprecifica as ações. Quando é o contrário, né? Que nem, por exemplo, nós estamos vendo agora, a reprecificação é para baixo, né? O mercado está em baixa demanda, a commodity está em preços, em níveis baixos de preço e, obviamente, né, as projeções, né, de fluxo de caixa futuro, elas também são revisadas, né? Então você que está olhando para a Ferbasa ou já tem ações da Ferbasa, você precisa ter essa ótica da empresa, tá? É uma empresa cíclica, uma empresa rentável que distribui dividendos. Logo você pode ganhar de duas formas, né? Na valorização das ações, se você conseguir montar posições, né, em ciclos de baixa, e na distribuição de dividendos. Mas quando o ciclo virar, a demanda aumentar, o preço da commodity também, as ações irão se valorizar. Agora, quando isso vai acontecer? Doido, não dá para saber. Apenas estamos aí já há quase 2 anos em lateralização da commodity, né, do preço da commodity e baixa demanda, tá? É possível que estejamos já em final de ciclo, né? Mas já estou falando isso aí, sei lá, quase 1 ano. Mas os melhores momentos são os momentos de baixa, obviamente, tá? Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!